Esse gráfico é um gráfico que é bastante preocupante, e aqui começa a entrar a questão do Plano Nacional de Educação, que demonstra a desindustrialização do Brasil. Em 80, olha que interessante, né? Praticamente todas as barras são bastante grandes, especialmente aqui Amazonas, por conta da Zona Franca de Manaus, e São Paulo, que está aqui, né? Vocês percebem que a participação da indústria em 80 ela é muito importante na geração de riqueza. Hoje, pegando só o dado do Brasil, perdi aqui. Só o dado do Brasil, vocês percebem que a indústria ela já não tem uma participação tão relativa na construção da riqueza brasileira. O que significa isso? O emprego industrial é um emprego que exige grande quantidade de mão de obra e, ao mesmo tempo, exige capacidade de engenharia, quer dizer, capacidade de inovação. Quando a gente observa um gráfico em que a indústria está cada vez menor, vocês já devem ter visto isso na imprensa, né? A preocupação de que a indústria ela é menos importante em termos econômicos, significa que a gente não está conseguindo gerar gente com boa formação e não está conseguindo gerar trabalho em grande quantidade de qualidade. O trabalho da indústria normalmente é um trabalho bom, porque você tem todos os direitos trabalhistas, os funcionários em geral ganham bem. A história de São Bernardo do Campo, que é a cidade que a gente está aqui agora, é a história do sucesso da indústria brasileira, né? Bom, além disso tudo, quais são um grande desafio estrutural? A participação do PIB regional no PIB brasileiro. Essa linha aqui eu nem preciso dizer para vocês que é da região sudeste, que fica com a grande participação no PIB brasileiro. Aqui eu estou querendo mostrar que a gente tem um problema de desigualdade entre as regiões, né? A segunda região mais importante em termos de participação no PIB é a região sul, que cada vez mais está se aproximando da região nordeste, embora a diferença praticamente continue a mesma. O grande desenvolvimento se deu na região centro-oeste, e aí por conta da questão agropecuária. E a região norte, ela praticamente ela melhorou aqui, né? Vocês percebem que teve uma subida de 70 para agora, mas ela praticamente permanece estagnada, né? Essa desigualdade aqui não pode permanecer. Quer dizer, as outras regiões elas têm que ter maior participação no PIB, né? A gente tem uma desigualdade regional muito grande. Bom, agora os dados mais... Isso tudo é para mostrar as tendências econômicas. Vocês percebem que a tendência econômica ela é positiva, o que não necessariamente significa qualidade de vida. O Brasil ele continua sendo um país que começa a distribuir riqueza, mas ainda distribui muito pouco a riqueza da sua população. Agora, é um gráfico que para mim é dramático. Tem gente que acha isso espetacular, né? Não existe nenhum insumo melhor para o desenvolvimento de um país do que gente. Quer dizer, quanto mais você tem jovens produtivos, melhor é para o país, certo? Mas tem muita gente que está comemorando o fato de que a população brasileira está envelhecendo. Vou tentar fazer uma brincadeira aqui, no meu computador funcionou. Começa com 1950, a maior faixa etária em termos populacionais da nossa árvore genealógica era de 0 a 4 anos. Imagina construir 50% de creches em 1950. Seria uma loucura, né? Seria a maior parte da população brasileira. Eu vou até 2040. Ups, foi muito rápido. Vamos fazer mais devagarzinho aqui o efeito. Olha como a população brasileira vai envelhecendo. 2030 vai ser excelente para gestor municipal, né? Porque a pressão da creche, que é a mais forte. 2040, então, vai ser... Todo mundo vai querer ser gestor municipal em 2040. Ser gestor em 2010 é difícil, 2002. Agora, 2040 vai ser uma maravilha. Mas vocês percebem que a grande faixa etária aqui da população vai ser a população acima de 40 anos, né? Então, o que significa isso? E eu quero deixar isso bem claro. Ó, a gente está aqui em 2010, certo? A gente tem uma grande quantidade de jovens para educar, né? Jovens e crianças para educar, além de todos os nossos desafios de educação de jovens e adultos. Em 2040, se a gente não trabalhar bem agora, em 2040 a gente vai ter uma grande quantidade de adultos que não tiveram acesso à educação. Então vão ter dificuldades produtivas. Quando a gente fala de 10% do PIB, deputado Zalcê, a gente está falando disso. A gente não pode abrir mão dessa geração, porque a gente abriu a mão de todas as gerações anteriores, né? Depois eu vou mostrar para vocês, o último gráfico é sobre a importância do investimento em educação. Eu construí 2 cenários e vocês vão ver o drama do que isso significa. Bom, a importância do investimento em educação.
Primeiro, quero falar com vocês sobre a evolução do gasto social em relação ao PIB. Em geral, países desenvolvidos gastam, em termos de gastos sociais, cerca de 40% do PIB. Certo? Cerca de 40% e 50% do PIB em gastos sociais. Gastos sociais não só, dependendo do país, não só vinculados à ação estatal. Tem países que têm parcerias público-privadas para garantia dos gastos sociais. No Brasil, esse modelo praticamente não daria certo porque você não consegue atingir quem não consegue pagar pelo serviço. E a gente tem uma grande quantidade de pessoas que não têm capacidade financeira de arcar com os custos, né? Eu tive num debate sobre a questão da creche, e aí estavam debatendo, olha, a ideia é que com a nova classe C as famílias paguem a matrícula dos seus filhos na creche. A nova classe C é uma renda familiar que vai de 2 salários mínimos até 4 salários mínimos. Se essas pessoas tivessem condição de pagar a creche, vocês acham que elas já não estariam pagando? Você acha que toda mãe não sabe a importância do filho estar na creche? Então, quer dizer, tem que ter expansão pública, né? Mas como seria o gasto social se o Fernando Henrique não tivesse vetado o Plano Nacional de Educação anterior? A linha vermelha é o gasto real, né, o gasto social real, aquele que é praticado hoje. Hoje a gente está em cerca de 23%. E aqui seria se o Plano Nacional de Educação passado não tivesse sido vetado. Vocês percebem que o gasto social, que é a linha azul, seria bem melhor e daria, com certeza, muito mais condição da gente desenvolver a educação. Provavelmente, se a gente não tivesse tido o veto passado, talvez hoje a gente não precisasse de 10% do PIB, porque você construiria uma infraestrutura adequada para receber mais alunos, você teria uma educação de melhor qualidade. Como a gente não fez a lição no passado, a gente agora precisa pagar o preço de não ter cumprido com a tarefa. Então, precisa pagar mais, precisa dos 10%. E digo mais, a gente vai precisar de 2 anos, aliás, melhor dizendo, de 2 PNS, um patamar equivalente a 10% para garantir uma educação de qualidade para todos os alunos que a gente precisa incluir. Bom, uma questão bem prática para vocês, o comportamento do CAC com o Fundeb. Custo aluno qualidade inicial, desenvolvido pela campanha, o diálogo dele é com o Fundeb, ele quer ser a base para o Fundeb. Hoje, o cálculo de custo aluno ano é um cálculo baseado no número de matrículas e a capacidade de arrecadação do fundo, tá certo? Então, é um patamar, o valor de custo aluno baixo, que é a quem dá qualidade. Caso o CAC fosse o padrão do Fundeb de investimento de custo aluno ano, a gente teria complementação para todos os estados da União. Eu não sei o que aconteceu aqui, que eu perdi várias legendas aqui nos gráficos, mas, inclusive, São Paulo receberia complementação da União ao Fundeb. O que eu estou querendo dizer com isso? Hoje, só 8 estados, né? São os 8 primeiros aqui que recebem. Rio Grande do Norte não recebe, não, mas 8 estados aqui, que alguns somem ali na apresentação. Mas o que significa isso? Que a gente está com investimento muito aquém do padrão mínimo de qualidade, tá certo, dentro do fundo. E esse é o objetivo do custo aluno qualidade. Bom, outro gráfico importante aqui para vocês é deixar claro que o principal desafio para o gestor municipal, que é a educação infantil, hoje é a etapa que menos tem recurso. Em 2009, que foi o último ano da total transparência no INEP em relação aos dados de investimento por aluno ao ano e de participação de cada etapa no investimento global em educação, até peço para que o INEP volte a dispor os dados como ele dispunha para o ano de 2009, até o ano passado, na verdade. A educação infantil ela representa só 7% do que é investido em educação, no geral da educação. O ensino superior, que todo mundo fala, o ensino superior é muito rico no Brasil, o ensino superior só representa 15%. O ensino médio, 13%, o ensino fundamental, 65%, sendo que o ensino fundamental praticamente está numa situação em que muitos municípios têm que fechar escolas ou estados porque as escolas estão mal localizadas, elas deveriam estar localizadas em outros espaços, o que significa que o ensino fundamental ele já está próximo da sua capacidade de investimento, né? Ainda aqui sem considerar padrão de qualidade, tá? Estou falando do padrão atual. Quais são as contradições do Brasil? Primeiro, a capacidade de arrecadação da União, né? O Brasil é um país que tem um orçamento público bastante grande, bastante pujante, mas que a União sozinha fica com 57% de tudo que é arrecadado e disponível, contra 25% dos estados e do Distrito Federal, 26 estados mais o Distrito Federal, e 18% dos 5.566 municípios que foi criado recentemente. Era 565 até, acho que semana retrasada.
o que significa que a União sozinha é maior do que todo o restante do conjunto da federação. Então esse é um aspecto que precisa mudar, porque quem cuida da educação básica não é a União. Quem cuida da educação básica são estados e municípios, e especialmente os municípios, porque são eles que detêm a maior responsabilidade para o próximo plano, que é o acréscimo das matrículas de creche. O IPEA soltou na quarta-feira passada e lançou em São Paulo na segunda-feira, agora, dessa semana, um estudo que fala sobre como garantir educação de qualidade na educação básica. Usa até os dados da campanha, cita a campanha, etc. Quando eu fui ler o texto, eu falei, pô, excelente, né? Vou até poder falar desse texto, mas ele não inclui a creche. Quem não inclui creche agora, praticamente não está falando do esforço real de investimento em educação. Mesmo que a meta seja 50%, eu estou cada vez mais convencido de que a gente não consegue ter uma meta maior do que essa, 50% de matrículas de 0 a 3 anos em 10 anos, mesmo com a meta de 50%, o desafio da creche é o maior desafio. E eu fico feliz até que a Dilma tenha lançado o Brasil Carinhoso, que demonstra que a questão da creche entrou na pauta. Eu ainda tenho que ler o que é o programa na prática, né, a medida provisória, etc. Mas, pelo menos, entrou na prática. Agora, a maior contradição. Enquanto a União é a que mais tem recurso para investir, é a que menos coloca recurso em educação. A cada R$1 investido em educação, a União coloca 20 centavos contra 39 centavos dos municípios e 41 dos estados e do Distrito Federal. Em poucos anos, os municípios ou equivalem ou passam os estados. Não tem outra alternativa. E eles vão passar de forma desigual, porque quando a gente fala de todos os municípios, a gente coloca no mesmo bolo São Paulo, São Bernardo do Campo, Recife, coloca grandes capitais ou cidades que são muito ricas, e também coloca nesse mesmo bolo municípios muito pequenos, com 10 mil habitantes, que não têm capacidade de arrecadação. A última pesquisa da Firjan mostra que dos 5.565, porque na época era 565 municípios, 5.226 não tinham arrecadação própria. Então é a grande maioria, né? Provavelmente vocês, em grande parte, são gestores desses municípios sem arrecadação própria, né? Bom, aqui só para mostrar ainda mais a contradição e dizer que é uma contradição padrão, né? Aqui é o percentual do PIB e a participação da União no investimento em educação. Se eu colocasse em educação básica, vocês iam chorar. Então, se eu coloquei em educação, porque fica mais relativo, né, e o esforço da União parece ser maior. A União nunca alcançou, essa linha aqui é a linha do 1%, a União nunca alcançou 1% de investimento em educação. Ela chegou próximo disso em 2009. Mas vocês percebem que do ano de 1995, Fernando Henrique, que também chega próximo de 1%, até o governo Lula, vocês percebem que a União nunca teve uma participação importante em termos de investimento em educação. Essa é a contradição que a gente precisa superar. Bom, como está meu tempo aí? 8. Ah, então está tranquilo. Acho que eu até vou conseguir acabar aqui no tempo. Aqui é a evolução das ocupações relacionadas aos grandes setores de atividade. Investir em educação significa qualificar emprego, tá certo? Então significa que alguns empregos eles vão deixar de existir, porque você vai automatizar as linhas de montagem, então você precisa criar empregos mais qualificados. O Brasil, sem ter uma boa qualidade da educação, ele já consegue ter uma participação importante da área de serviços, né, que é a maior dos anos 2000 já do que qualquer outra área. Já era maior nos anos 70, mas a relação era pequena. O problema é que ele diminuiu o emprego na indústria, que é fundamental. Então a gente teria que ter mais emprego na indústria. E na agropecuária o setor econômico, a área de atividade econômica, que a gente mais avançou em termos de otimização. Mas também tem um problema aqui que é o êxodo, né? Muitos jovens não estão mais querendo morar na região do campo. Então o resultado disso significa que um país equilibrado, ele teria uma melhor relação entre serviços e indústria, né? Teria uma relação mais bem construída, e as remunerações do serviço da indústria seriam melhores porque o emprego é mais qualificado. Bom, esse ponto é importante, que é a evolução da composição das ocupações segundo a escolaridade. Aqui é importante observar que em 79, 46% das pessoas que estavam empregadas, elas tinham 1 a 4 anos de estudo. E que em 2009, a maior parte das pessoas empregadas, elas têm de 9 a 11 anos de estudo.
Muitas vezes as pessoas leram mal um dado que foi lançado pelo IPEA corretamente, dizendo, e aqui é até um estudo do Postman, todos os slides aqui vão ficar com vocês, vocês podem usar, e tem as fontes, vocês podem buscar depois a informação original. Mas o estudo do Postman, ele mostrava que tinha crescido muito o emprego entre os analfabetos. O que significa que crescer emprego entre os analfabetos não significa que isso é relevante em termos globais. Significa que a gente chegou num nível de necessidade de mão de obra que estava se contratando todo mundo que poderia se contratar. Então até era positivo, mas isso não resultou numa melhor produtividade global brasileira, né? O que é importante observar é que o mercado de trabalho já está exigindo gente com mais qualificação. Eu acho que esse é o ponto importante para observar, né? Também em relação à faixa de renda, né? Em 79 o padrão era contratar gente jovem, e hoje o padrão é contratar de forma mais distribuída, ainda que os jovens sejam os mais atrativos para o mercado de trabalho, né? Uma boa educação garante um maior equilíbrio entre essas barras todas aqui. Até porque até a pessoa se aposentar, ela tem que continuar empregada, né? Bom, muito bem. Aqui é o nosso problema, né? Vocês percebam que todas as tendências são positivas, né? Então, primeira linha aqui, a taxa de matrículas no ensino superior, vocês percebam que ela está aumentando, mas ela só alcançou 13% de 18 a 24 anos. Aqui é a taxa de analfabetismo de 15 para 15 anos e mais, vocês veem que a taxa de analfabetismo está caindo. Mas esse pontinho aqui significa cerca de 14 milhões de pessoas que têm que ter direito de acesso à educação. E essa outra barra, essa outra linha aqui, os anos de escolaridade média, vocês percebem que está subindo, mas a gente está em 7,2, 7,4 anos de escolaridade média. Qualquer país medianamente desenvolvido, não estou falando nem daqueles que a gente olha para cima e fala, a gente quer ter os mesmos índices. Ele tem uma média aí de pelo menos 14 anos, a gente está na metade do que esses países já têm. Bom, muito bem. Agora chegou na minha grande obra de cálculo matemático aqui. Eu fiz uma função para mostrar o que significa, considerando todas essas tendências que são positivas, mas que não garantem qualidade da educação e muito menos garantem qualidade de vida, porque a gente quer qualidade da educação para garantir qualidade de vida. Eu acho que isso é consenso entre todos nós, né? Eu fiz um cálculo, fiz um gráfico pensando em potencial humano e em sustentabilidade econômica, e peguei alguns países. E trabalhei com dados dos Estados Unidos, que é incrível, assim, não sei se vocês já entraram no site da CIA. A CIA tem um relatório mundial chamado CIA World Factbook. Esse relatório, ele dá todos os dados de todos os países que os Estados Unidos considera importante. Dado de empregabilidade, escolaridade, acesso à saúde, é um negócio incrível, né? E tem outro dado que é o censo dos Estados Unidos sobre população mundial, que é o Census Bureau, que também determina quantas pessoas estão nascendo, qual é a tendência populacional, a tendência migratória. E aí peguei vários estudos do Banco Mundial sobre transparência, corrupção, capacidade previdenciária, quer dizer, analisando o que hoje está acontecendo com o problema da Europa, né, que é a dívida pública ser muito alta, e ver se essa dívida pública, como ela rebate nos países. Bom, então eu peguei alguns países: Alemanha, Reino Unido, Rússia, Índia, China, Brasil, África do Sul e Estados Unidos. O bom nesse gráfico é estar nesse lado aqui. Isso é para 2040, tá? E o melhor de tudo nesse gráfico seria estar nesse ponto que nenhum país está. Aqui é o país com maior potencial econômico, né, essa linha de potencial econômico, e aqui é de sustentabilidade econômica. Então vocês percebam que os europeus, mesmo a Rússia, que está entre os BRICS, né, eles têm baixa sustentabilidade econômica, né? Eles têm baixa sustentabilidade econômica, mas eles têm alto potencial. Por quê? Porque tem educação e saúde de qualidade. Tá? Essa linha aqui é a linha que a educação influencia. A Índia e a China, eles têm um alto potencial econômico, mas eles têm uma baixa sustentabilidade. Por quê? Porque são países pouco transparentes. Tá certo? E tem muita gente, tem muito estoque de pessoas, né? Então acaba tendo mais necessidades. Os Estados Unidos vai ser, até em 2040, o país mais equilibrado. E a África do Sul está muito próxima do Brasil. A análise que eu fiz aqui é com 7% do PIB para educação em 2 planos nacionais de educação repetidos. Então, a gente alcança 7% do PIB em 2020, supondo,
e aí depois fica com 17% entre 2020 e 2030. E esse é o gráfico do Brasil com 10% do PIB no PNE 2 e no PNE 3. A gente sairia aqui do lado da África do Sul e ficaria com mais potencial do que os Estados Unidos. Potencial não significa riqueza, significa que a gente estaria com mais condições, a partir de 2040, de competitividade perante os Estados Unidos. Como os Estados Unidos é muito superior aos outros países ainda, em termos econômicos, provavelmente eles continuariam sendo a primeira economia do mundo, mas seguidos pela Índia, pela China e pelo Brasil. Então esse é o aspecto que a gente precisa ter clareza, né? O PNE, investimento de 10% do PIB para a educação, ele não significa só garantia de educação de qualidade, em termos práticos, como melhor condição de trabalho para os professores, melhor salário, classes melhor estruturadas, melhores resultados no PISA. O PNE com 10% do PIB significa efetivamente maior capacidade do Brasil em dar conta das suas necessidades econômicas e garantir qualidade de vida para a sua população. E o último dado que eu quero trazer aqui para vocês é o quanto que investimento é importante, né? Esse dado eu apresentei a primeira vez lá na audiência pública do PNE, a primeira audiência pública sobre qualidade da educação. No último PISA de 2009, o Brasil ocupou a 54ª posição com 401 pontos nas redes públicas municipais e estaduais. Opa, está errado aqui. Aqui é o desempenho geral. Nas redes públicas estaduais e municipais, a gente ocupou a 59ª posição com 387 pontos, quando a gente só isolou as redes públicas municipais e estaduais. Agora, quando a gente isola as redes que mais investem, que é a rede pública federal, que é melhor do que as redes particulares, o Brasil estaria na 7ª colocação. O nosso desafio, com 10% do PIB, não é tornar isso daqui um padrão, para agora, nem para os próximos 10 anos, nem para 2020 e 2030. É para tornar em 2040 esse sendo o nosso padrão. Então a gente precisa 2 vezes de 10% do PIB para poder fazer com que todo estudante brasileiro tenha esse nível de qualidade da educação. Então esse é o desafio. Agora quem vai falar é o deputado Exalci. Aqui estão os dados da campanha, quem quiser ter acesso aos nossos dados, às nossas pesquisas. Vou passar para o deputado Exalci, porque são eles que vão ter que votar essa questão, então é importante que eles se pronunciem sobre o tema. Gente, muito obrigado. Desculpa pelos gráficos aí, mas... Obrigado, Daniel. Com certeza, depois teremos mais tempo para debater. Passamos, na sequência, a palavra ao deputado Exalci. Bem, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de estar aqui participando com vocês sobre o PNE. Dizer da minha alegria de estar representando também aqui o nosso presidente da Comissão Especial, o deputado Lelo Coimbra, que por questões de agenda não pôde estar aqui, mas que pediu que eu viesse falar um pouquinho sobre a questão da tramitação e como é que está o PNE no Congresso Nacional. Eu trouxe, inclusive, uma apresentação sobre o último relatório, né, do nosso relator Vagnoni, mas eu acho que, como a questão das metas já é público, que todo mundo já conhece, eu gostaria mais de discutir um pouco, falar um pouco mais sobre a questão política do plano, sobre a questão da votação, como é que está essa votação no Congresso. Então eu vou deixar depois aqui para vocês a apresentação do último relatório do deputado Vagnoni, que é o relator do Plano Nacional, mas eu vou falar aqui da questão política, como é que está acontecendo no Congresso Nacional relacionado ao Plano Nacional de Educação. Bem, em primeiro lugar, já foi apresentado aqui, eu sou da área de educação, a minha formação, eu sou contador, auditor, mas sempre fui professor a vida toda. Minha mãe, inclusive, foi servente de uma escola em Brasília, no Distrito Federal. Então, conheço bem. Ainda peguei um tempo muito bom das escolas públicas, no início de 70. Eu fiz o meu primeiro grau, e primeiro ano de segundo grau em escola pública. Mas não fiz Universidade Pública Federal. Esse talvez tenha sido um sonho que eu não consegui ainda realizar, né, por questão de trabalho, a gente tem que trabalhar o dia todo, a gente não teve essa oportunidade. Por isso que a minha participação hoje no Congresso é voltada para a educação. Essa é a minha prioridade, né, de dar igualdade de oportunidade, que eu acho que é o grande desafio desse país hoje, é isso. Igualdade de oportunidade para todos. Né? Bem, eu não sei até se eu sou o membro ideal para estar aqui hoje, porque eu vou fazer igual a presidenta ontem, lá no Palácio, né?
Alguém perguntou para ela, não queria responder, e acabou que ela respondeu aquilo que eles não queriam ouvir, que foi a questão dos royalties do petróleo. E ontem, inclusive, fizemos um evento bonito, ontem também na Câmara, no sentido de exigir que 50% do fundo dos royalties do petróleo seja para educação, ciência e tecnologia. E acho que nós vamos conseguir isso também. Bem, antes de entrar propriamente no tema do PNE, eu quero dizer o seguinte: o Daniel iniciou a fala dele dizendo que a educação não conversa com outros setores e às vezes não faz parte mesmo das grandes decisões do país. Uma coisa que eu constatei, não só no Congresso, mas já havia constatado isso antes de entrar para o Congresso, é que a educação está na boca de todos como prioridade. Todo mundo, seja político, seja qualquer um, o discurso sempre é educação é prioridade. Esse país não vai para frente sem educação. Mas quando fala em recurso, aí de fato eles mudam de assunto e deixa de ser prioritário. Só para confirmar o que o Daniel colocou, e o Daniel é o cara, ele realmente tem uma participação fundamental nesse processo, é que nós, depois de muita insistência, eu mesmo apresentei 2 requerimentos, um no final do ano passado, convocando o ministro da Fazenda para participar da comissão do Plano Nacional. Não conseguimos, evidentemente, o ano passado. Mesmo transformando essa convocação em convite. Mas quando chegou em março desse ano, aí abriu-se a possibilidade dos membros da comissão do Plano Nacional irem até o Ministério da Fazenda. O ministro da Fazenda vai todo dia, quando outras comissões convocam ou convidam. Mas para a educação não foi possível a presença do ministro da Fazenda. E essa exigência que fizemos, e depois transformada em convite, e depois nós fomos ao Ministério, era exatamente a coisa mais até simbólica, para dizer que a educação é a prioridade mesmo do governo. Mas, infelizmente, não conseguimos que o ministro fosse à comissão. Mas nós estivemos no Ministério. E, por incrível que pareça, o ministro da Fazenda sabia muito pouco, para não dizer que não sabia nada, do que era Plano Nacional de Educação. Não fizeram nenhum briefzinho assim para ele, para dizer o que era isso. Então, ficou muito claro que educação não faz parte da política principal e decisória do país. E é isso que nós queremos reverter agora. Várias perguntas foram feitas, mas o próprio relator é que se cuidou de respondê-las. Não deixou nenhum ministro responder. Defendeu mais o relatório do que propriamente essa questão. Então isso eu quero deixar muito claro e nós vamos falar muito sobre isso ainda nessa conversa minha. Outra questão que o Daniel colocou, importantíssima, que pode acontecer, mas que a gente tem que estar atento, chama-se veto. Fernando Henrique vetou o plano. Mas os deputados têm a capacidade no dia seguinte de derrubar o veto. Então, se existe vontade política para a educação, se a educação é prioridade, no dia seguinte ao veto, poderia ter sido derrubado. Então, está empatado. A gente vê que a educação não é prioridade para nenhum governo. Bem, o que eu detesto como político? E talvez seja um tema que eu falo sempre e as pessoas não gostam muito, que eu sou muito direto nisso aí. A coisa que eu mais detesto na política chama-se demagogia e hipocrisia. E é o que mais tem na política, principalmente na era de educação. Vocês podem acompanhar os discursos na comissão e no plenário. Não tem um deputado, não tem um até hoje, que fez um discurso dizendo que a educação não era prioridade. Unanimidade, todos são favoráveis aos 10%, que a educação é prioridade. Mas na prática não está acontecendo. Vocês acompanharam isso, vocês foram inclusive os grandes responsáveis pela grande mobilização no país pelos 10%. Quantas vezes nós fizemos audiências públicas no Brasil todo e no Congresso Nacional, onde tinha a camisa dos 10%, o papel dos 10%, fotografia de 10% para todo lado. Só que agora é a hora. Agora é a hora de saber realmente quem é a favor dos 10%. E o governo já enquadrou, o governo já determinou que a base, eu sou da base de governo, viu gente? Que a base de governo tem que votar com o relator os 7,5% do PIB. Estamos tentando, de várias formas,
fazer com que a gente consiga superar essa dificuldade. Gostaríamos, inclusive, que votássemos e aprovássemos na comissão e não no plenário, porque nós temos o recurso de levar a votação para o plenário. E todos já sabem que eu, particularmente, já coletei 300 assinaturas. Já está preparado. Não apresentei ainda porque não votamos. Mas caso haja votação agora na comissão e a gente não consiga aprovar os 10%, nós temos o recurso de levar a votação para o plenário. Então, as 300 assinaturas para levar para o plenário já estão garantidas. Mas acredito eu que nós conseguiremos votar os 10% na comissão. Ontem mesmo, o meu partido hoje ainda é o partido, o PR, é o meu partido ainda. Mas consegui ontem, porque antes de ontem nós fizemos uma reunião de madrugada, escondido, né, para tentar convencer, a gente ver, né, exatamente quem é que vai encarar o governo, independente disso, e votar favorável aos 10%. Então fizemos números, teoricamente nós já temos 15 votos, teoricamente. O governo acredita que vai votar no 7,5%. Então é uma disputa que nós vamos fazer a partir do dia 22, a partir da terça-feira que vem. Mas o meu partido mesmo, somos 2 titulares, eu e mais um titular. Esse titular normalmente não aparece nas reuniões. Então conversei com o suplente e pedi ao meu partido que indicasse o suplente para ser o novo titular. Então ontem fizeram a indicação desse suplente que tem compromisso com a gente de votar os 10%. Evidente que muita gente não gostou dessa mudança. Então, nós temos que agora ficar atento a isso, porque nós fizemos um esforço muito grande, né? Vocês principalmente, mobilizando o Brasil todo com relação a isso. Então, nós precisamos agora, nessas últimas semanas, estar atento a essa questão da votação. Então, quem tiver amigo, né, deputado na comissão, né, lá em Brasília, peça para ficar colado no deputado, cobrando, porque agora é a hora. Eu sei que agora vai dar o dor de barriga em deputado e vão botar outro suplente para votar, vai ter isso. Nós já sabemos disso, né? Então, chegou a hora, né, do ditado popular, da onça beber água, né? Mas todos terão a oportunidade de saber, nesse momento, quem é que faz discurso e quem é que realmente encara a realidade. Infelizmente, no Congresso Nacional, muitos deputados colocam os interesses partidários ou individuais ou de governo acima dos interesses da sociedade, que está claramente que todos são favoráveis aos 10%. Daniel já deve ter apresentado em outras apresentações que 10% em nenhum país hoje, eu acho que aplica 10% do PIB. Mas todos nós sabemos da dívida, do caos que está a educação no Brasil, né? Nós estamos encarando aí a questão do piso. Ora, como é que nós queremos chegar numa educação de qualidade com um piso de R$ 1.451, onde 19 estados não cumprem sequer a lei do piso? Né? Movimentos e mais movimentos recentes na Câmara, de prefeitos, né, no sentido de mudar o critério, inclusive, de reajuste do piso salarial, querendo colocar o INPC, alguma coisa semelhante. Eu mesmo tive semana passada com o ministro. E uma das coisas que nós colocamos foi exatamente essa, quer dizer, essa questão dos 10%, ela é fundamental, não em função da realidade, né, de outros países. Alguém, inclusive, argumentou, não, mas praticamente o MEC teve agora o seu orçamento quase que triplicado. De fato, numericamente, o orçamento do MEC subiu muito financeiramente. Mas se você comparar com o crescimento do país, com o PIB, por exemplo, o que nós estamos investindo do PIB hoje é o mesmo que investia em 2002, praticamente. Então não houve nenhum crescimento real na questão do PIB. Houve sim em termos nominais. Então, quais são os grandes problemas hoje que nós temos com a votação do Plano Nacional de Educação? Primeiro, a maior dificuldade que nós temos no país hoje chama-se Pacto Federativo. Há muitos anos que o governo vem criando artifícios, como gratificações na questão salarial, gratificação disso, daquilo, etc., e o salário mesmo desse tamanhozinho. São artifícios que usam para isso. Da mesma forma, o governo federal também fez
essa questão dos impostos. Vocês sabem que parte dos impostos tem que ser transferido para os estados e municípios. O que o governo fez? Contribuições. Hoje, a receita das contribuições superam os valores arrecadados de impostos. E as contribuições não são repassadas para os estados e municípios. Quando se aprovou o piso salarial dos professores, esqueceram de colocar quem ia pagar a conta. Jogaram a responsabilidade nos municípios e nos estados. Então, uma questão que é prioritária no plano, além dos 10%. Nós, inclusive, eu particularmente tenho, e outros deputados também, nós temos que fechar aí, por isso que eu tenho que ir embora, inclusive, nós estamos fechando essa questão, porque segunda-feira é o último dia para a gente compor essas questões. Mas, por exemplo, a questão dos 10% do PIB. Nós precisamos deixar claro no plano quando é que esses 10% serão aplicados, não é daqui a 10 anos. Então, nós temos emendas de 10% de imediato. Tem uma emenda que eu destaquei agora, que é uma emenda de partido, de bancada, onde eu coloquei 7% nos primeiros 4 anos, 8% nos 8 anos do plano e os 10% até o final do plano. Tem emendas também, 1% a cada 2 anos, completando com 10%. Talvez nós estamos entre essas duas, porque se colocar de imediato, a chance de ser vetado é muito maior do veto. Então, quando a gente coloca parcelado, a tendência e a nossa expectativa de um veto é menor, né? Haja visto que será distribuído isso. Mas uma coisa que é fundamental e não está contemplado agora no relatório, e nós temos que lutar por isso, e também tem uma emenda nossa disso, é a questão de quem paga a conta. Eu apresentei uma emenda passando essa responsabilidade do acréscimo dos 10% para a União, total. Tem uma outra que nós estamos discutindo, como é que nós vamos colocar isso, que dividiu a responsabilidade entre estados, municípios e União. É porque nós não podemos criar novas emendas, temos que destacar as emendas que já existem. Estava conversando com o Daniel, uma das que eu vi ontem lá, coloca no acréscimo 30% para a União, 35% para o Estado e municípios, que eu acho muito difícil os municípios conseguirem assumir os 35% dessa diferença. Nós estamos destacando, mas não tem como a gente aprovar um plano sem dizer quem vai pagar a conta. Isso é fundamental. Se for o caso, vamos aprovar passando para a União, depois a gente vê como é que fica isso, né? Outra coisa importantíssima no plano que tem que ser melhorada, a questão das metas intermediárias. Para que nós possamos, a sociedade como um todo, acompanhar a execução do plano, é muito importante que haja, de fato, as metas intermediárias, que também não está bem contemplado no plano. Não está muito bem definido, e isso é importante para nós. Então, talvez agora, a gente fechando a questão do investimento do PIB, de uma forma gradativa, né, nós temos que fazer o cálculo para apresentar junto, apesar que nas metas não entram em detalhes, nós temos que aumentar os valores, né? Nós temos estudos, o Daniel mesmo tem um trabalho excelente nessa área, onde cada meta tem o valor, né, quanto é que custa, 5,74, né, para chegar aí, para atender realmente a qualidade, né? Enquanto que o relator chegou 7,4, chegando a 8 total, mas a nossa luta é 10% da educação direta, né, para seja investido em educação pública direta, sem considerar os indiretos, como o ProUni e outros. Então, é evidente que está na Câmara e não vai dar tempo de... Né, o próprio Senado criou agora uma comissão para discutir o Pacto Federativo, porque eu acho que antes de qualquer reforma tributária, outra reforma, é fundamental que se discuta a questão do Pacto Federativo. Porque esse é o grande problema, é você dar a responsabilidade para os estados e municípios sem dar a ele condições, né, de bancar isso. Vamos aprovar agora, também já tem a comissão especial, da lei de responsabilidade educacional. Então nós temos que ter muito cuidado na lei de responsabilidade educacional, né, querer cobrar e penalizar sem antes dar condições das pessoas fazerem, né, cumprirem aquilo que está definido no plano nacional e na questão de arrecadação. Então, basicamente,
esses 3 pontos que são fundamentais e que estão realmente como prioridade nossa nessa votação a partir de terça-feira. Semana passada foi lido o relatório, começou-se o debate, já tivemos uma reunião de debates do relatório, e a partir de terça-feira, dia 22, começa então a votação dos destaques. Nós temos destaque de bancada, e é isso que nós estamos fechando, para que a gente não repetir a mesma emenda de bancada, né, porque nós temos vários partidos. O ideal é a gente definir, cada partido apresentar 2 destaques diferentes, para a gente não perder esse destaque de bancada que é importante. Então nós estamos fechando isso, mas já definimos como prioridade, esperamos conseguir essa vitória na terça-feira, quarta-feira, com essas votações, porque nós vamos inclusive colocar a questão de ordem, porque é evidente que as 19 metas estão muito ligadas à 20ª. Tem como se aprovar todas as metas e depois discutir a última, que é o financiamento, porque o financiamento ele é indispensável para definir as outras metas. Como é que nós vamos aprovar as 19 metas e depois querer, né? Se as 19 metas estão em cima de 7,5, como é que eu vou aprovar depois 10 e aí? Né? Nós temos que rediscutir as metas. Então nós temos que, a ideia é a gente trabalhar primeiro a questão do financiamento e depois, em função da aprovação do financiamento, a discussão de cada meta, já com a nova redistribuição de valores, né, e de responsabilidades. Então, esse é o grande desafio nosso, e que eu gostaria de pedir aqui encarecidamente, que eu sei que vocês têm um poder de mobilização muito grande, de agora cobrar de fato aqueles que fizeram, principalmente que fizeram mais mobilização, mais discurso, a votação. E nós, então são 3 pontos que a gente ainda não conseguiu consenso, porque o governo é contra, é a questão do financiamento, primeiro item. Segundo, que faz parte do primeiro, que seja 10%, mas de forma gradativa, que também não adianta a gente querer votar 10% de imediato, que nós estaremos dando exatamente munição para o veto. Então, nós queremos fazer de gradativo para que não haja desculpa dessa questão. Segundo, a responsabilização, quem é que vai assumir esse ônus? Se é o Estado, se é o município, se é a União. Isso também é fundamental. Viu, Daniel? Tem que ver essa emenda, porque nós temos essa emenda jogando totalmente para a União, que é evidente que tem algum desgaste, né, com a União, mas temos essa eu vi de emendas de 35% para o Estado e município e 30% para a União. Que já é um avanço, porque a União está mais que dobrando, porque a União não investe quase nada. Bom, então, esse é o outro aspecto. E a questão das metas intermediárias, que eu também acho importante para que a gente possa acompanhar, a sociedade possa acompanhar mais de perto isso. Meu tempo está encerrado e eu prefiro agora pedir a vocês, então, que façam primeiro as perguntas para que eu possa me deslocar. O Daniel vai ficar até mais tarde um pouquinho. Eram essas considerações que eu queria fazer. Muito obrigado. Como o deputado bem disse, nós vamos agora receber as inscrições com prioridade para as questões ao deputado que precisa retornar e tem sido um parceiro na luta aí pelos 10%. E queremos que continue firme nessa luta. Então, chamamos para a primeira intervenção Joana Gomes, Porto Nacional Tocantins, e já se prepara o Cirineu. Oi. Boa tarde a todos. Eu quero parabenizar ao Daniel Cara e ao deputado pela excelente palestra, mas nós, enquanto educadores, fico às vezes até emocionada e triste ao mesmo tempo, em saber que a educação não é prioridade de governos. Se somos enganados em palanque, que a educação é prioridade.
Se nas nossas representações lá no Congresso vocês não têm autonomia, será que é necessário que só educadores sejam eleitos para que a educação se torne prioridade? Então, vamos fazer um bloco, né? Convidamos Cirineu, Tabaporã, Mato Grosso. Boa tarde. Daniel, para o Mato Grosso, eu acho que para a educação do Brasil, você estar nessa luta é um orgulho. E lembrando um pouquinho do estado do Mato Grosso, lá os prefeitos dando de dedo em nós lá, né? Mas, deputado, fico muito feliz por você estar conosco. Um time fica feliz, nós secretários, para fazer questionar um pouquinho. Deputado, quais são as forças? E será que tanto que o nosso grupo, o nosso governo defendeu, mobilizou, tentou poder para melhorar a vida e a história deste país? E aí eu falo o governo Dilma. Quais são as forças, como que está organizadas essas forças na Câmara? Na sequência, chamamos José Henrique Rossi, Junqueirópolis, São Paulo, e depois, em seguida, Rodolfo. Deputado, o senhor que é bem ligado à educação, um problema que nos aflige os secretários atualmente não é nem o piso, é a questão de 1/3 fora da sala de aula. Quando se aprovou a lei lá, não se colocou o que seria esse 1/3 fora da sala de aula. E hoje os professores, em sua grande maioria, querem 1/3 para ficar em casa e arrumar outro emprego, né? Nesse horário aí. Querem ganhar, mas não querem trabalhar. Tá? Eu pergunto para o senhor, existe alguma tendência de mudança e pelo menos especificar o que seria isso aí? Porque para nós teria que ser um horário de estudo para melhoria na qualidade da educação. Mas muitas vezes eles não querem ficar na escola para estudar, né? Esse é o grande nó nosso, se existe algum estudo nessa questão aí. Muito obrigado. Rodolfo, Florianópolis, Santa Catarina, na sequência, Ângela Regina, e fechamos esse bloco. Boa tarde a todos, quero cumprimentar Daniel Cara, que depois dessa exposição, que é uma exposição que demonstra economicamente a necessidade dos 10% do PIB, porque uma coisa é quando nós dizemos das necessidades sociais, do desenvolvimento, do direito dos cidadãos. A outra coisa é quando nós falamos para aqueles que detêm o poder, para os empresários, enfim, todos esses que têm interesse no desenvolvimento econômico, que sem o investimento em educação, em todos os níveis, desde a creche até o pós-doutorado, nós não vamos conseguir sustentar o desenvolvimento. A desindustrialização está acontecendo exatamente por isso. Porque não temos capacidade de gerar empresas inovadoras a custos competitivos com a China, a Coreia, enfim, todos esses países, e só poderemos fazer com ciência e tecnologia. E ciência e tecnologia só se faz com investimento desde a creche. E isso está mais do que demonstrado não só nas pesquisas brasileiras, mas no mundo mais desenvolvido. Portanto, é esse o argumento que o nosso deputado Exalci, e ficamos contentes pela sua posição, lamentamos que todos que, nas campanhas eleitorais, considerem educação, saúde e agora segurança, porque não se investe em educação, não se dá oportunidade de emprego, de trabalho, aí temos que investir na segurança, nas prisões, enfim, porque não se dá oportunidade ao povo. Por isso, deputado, ficamos contentes com a sua posição, mas lamentamos a posição dos outros, que não querem olhar para o futuro do país. Esse é o futuro. O futuro é a educação de qualidade para todos. Pagando o professor, está no plano, que o professor terá que ter remuneração semelhante aos outros de formação equivalente. Está no plano.
Isso significa não só o piso, mas carreira, e que nós queiramos que nossos filhos venham a ser professores. E nenhuma nação sobrevive se não conseguir formar os seus filhos, para que substituam os que são hoje. Então, deputado, acho que nós precisamos, e todos nós que estamos aqui, na semana que vem, uma grande mobilização, para que aqueles que não querem votar temam a nação, e a nação tem que se mobilizar para dizer realmente queremos educação. E queremos educação não do faz de conta, aquela educação de estar na escola, mas estar numa excelente escola. Aquela excelente escola que nem a escola particular brasileira, né, que sempre é decantada como muito boa, na verdade nem ela está à altura. Portanto, nós precisamos de investimento em todos os níveis para que nós possamos, de fato, chegar aos níveis de desenvolvimento, não econômicos. Econômico porque o social está dependendo do econômico. Só teremos condições de oportunidades dignas para todos na hora que a economia der essa resposta. E ela só dará com uma base educacional muito forte. Então, o governo, o ministro esteve aqui, está convencido disso, de que precisa dessa formação educacional, científica e tecnológica. Aliás, ele acabou de deixar o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, ele está convencido disso. Agora, ele tem que estar convencido de que temos que investir os 10%, que é o mínimo. Eu diria que 10% hoje, né? Eu sei que tem que ser gradativo, eu concordo. No entanto, teria que ser hoje. Porque quanto mais nós demorarmos, mais tarde nós lá chegaremos. Porque os outros estão pensando assim. Se olharmos para a China, que coloca produtos a baixíssimo custo aqui, que está nos desindustrializando, na realidade eles estão investindo decididamente em boas universidades, a formação desde a base até o topo de toda a pirâmide educacional. Não deve ser uma pirâmide, na verdade, tem que ser um cilindro para que todos cheguem ao topo. Então, deputado, gostamos da sua posição. Gostaríamos que todos aqui estivessem. E o governo também. E os governos todos. Por quê? Podemos deixar até uma estrada sem ser cuidada adequadamente. Mas uma criança que não for cuidada na idade certa, não há como reparar depois. Ângela Regina, aí nós vamos fechar esse bloco, mas ainda estamos abrindo para as inscrições. Essa rodada é para o deputado. Nossa Senhora, que está difícil. Pode ser? Boa tarde a todos. A questão do investimento na educação, eu acho que é uma luta constante nossa, eu acho que a gente já caminhou muito. A obrigatoriedade dos municípios nos 25%, eu acho que é um marco mesmo. O que eu questiono, eu acho que é a hora, já que estamos buscando mais investimento, é a responsabilidade dos prefeitos também com o resultado final. Hoje nós percebemos, aí pelos escândalos que a gente tem acesso, que muitos municípios vinculam seus 25% em obras superfaturadas, em desvio de dinheiro da merenda, em contratação de sistemas de ensino caríssimos, que depois vão subvencionar campanhas futuramente. O que a gente procura é que venha mais dinheiro, mas que não se perca de vista a cobrança também dos nossos políticos em cima dos resultados, para que a gente possa ter realmente o feedback desse investimento. Nós vamos, deputada, abrir para a nossa presidente, porque o senhor vai ter que sair, então ela vai também fazer a intervenção nesse momento, fazendo parte do bloco. Deputado, em primeiro lugar, muito obrigada. Eu fiz até o informe da última audiência que nós tivemos lá, sobre o IDEB na porta da escola, enfim. E queria, não sei se avisar, mas colocar duas posições que eu acho que os meus colegas aqui vão estar de acordo. Primeiro, a gente precisa tomar muito cuidado com a lei de responsabilidade educacional. Né? Punir o secretário de educação não resolve o problema da educação. Aliás, vai ficar muito fácil, o prefeito troca. É isso que vai acontecer. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando vai, mais uma vez, punir, sendo que, às vezes, o Tribunal de Contas sequer chega no município, a gente já está sendo punido, não sabe nem por quê, não sabe nem o que aconteceu, enfim. Então, muito cuidado
né, e que a gente possa participar das audiências públicas como vocês sempre fizeram. Né, porque empresário e economista sabe bastante, mas vir aqui sentar ou ir lá nas nossas secretarias, ninguém vai, né, para ver como é que as coisas funcionam. E segundo, eu acho que na votação, e aí vai um pedido aos secretários, da mesma forma que nós fizemos pressão no Fundeb, e conseguimos incluir as conveniadas e as creches, se a gente não for lá, eles vão votar. A gente tem que ir lá, constranger e deixar muito claro quem é que não acredita e quem é que não disponibilizou dinheiro para a educação. Né? Eu acho que ou a gente se mexe, ou ficar só pegando o microfone e reclamar, não paga as nossas contas. Tá? Então, eu acho que é muito importante, deputado, que a gente tenha clareza dos dias, como nós fizemos no PNE. A gente se mobilizou, levou os fraldas pintadas, constrangeu o ministro do Planejamento na época, né? E eu acho que esse é o nosso papel. Né? Eu sei que o governo tem um monte de coisa, nós também temos. Né? O Ministério Público continua mandando criança para colocar na creche. Não pergunta se tem vaga, só manda colocar. Não pergunta se tem dinheiro, só quer que a gente coloque. Então, se a gente também não se mexer, a vida não vai andar. Bem, em primeiro lugar, é evidente que a bancada da educação é um pouco, talvez, desarticulada, porque nós temos lá diversas frentes. Frente da educação infantil, frente da educação fundamental, frente do segundo grau, frente não sei o quê. E aí acaba diluindo muitas forças. A gente tem um exemplo muito bom na Câmara, que é a frente da agricultura. Basta ver agora a questão do Código Florestal, né? Todo mundo contra, o governo contra, eles foram lá e votaram, não é isso? Por quê? Porque tem uma frente única e forte. Então nós temos que trabalhar pela unidade, a frente pela educação, independente de ser pré-escola, se é segundo grau, né? Ensino médio, nós temos que trabalhar isso. Segundo, eu não tenho nenhuma dúvida, se vocês tiverem a capacidade de reunir lá o que vocês fizeram aqui, basta esse número aqui, não precisa mais do que isso. Lá no plenário e na comissão, está aprovado os 10%, mas sem nenhuma dúvida. Eu fui deputado distrital e sou hoje federal. Infelizmente, muitos deputados votam em função da plateia. Então, se tiver auditório cheio, mas não tenha dúvida, bota na pauta, todo mundo vota e todo mundo faz discurso ainda favorável. Então, deixa eu dizer para vocês, eu fiquei chateado porque, né, a gente fica, já estou acostumado com isso. Mas na última reunião da comissão, foi lido o relatório. Foi lido o relatório do plano. Não tinha ninguém, nem deputado. Se tivesse 5 ou 6 deputados, era muito. O Daniel estava lá. Mas diga assim, não havia, no momento mais importante, a presença mesmo. Por isso é que me preocupa a gente não ter a capacidade de votar os 10%. Né, a vitória. Porque se a gente não tiver a capacidade de juntar, pelo menos, sei lá, 500 a 1.000 pessoas, mas a lei mesmo, né, na sala, não cabe, mas nos corredores cabe. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida, se a gente tiver condições de mobilizar essa quantidade aqui, lá na sala, lá no corredor, nós vamos ter a vitória tranquilo. Agora, se não tiver ninguém lá, aí é que você vai ver o que vai acontecer. Todo mundo com dor de barriga, né? E vai saindo e tal, e não vota. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, a votação dos 10% está na mão de todos nós. Então, mas outras entidades poderiam marcar, né, uma reunião em Brasília, dia 22, 23, na outra semana, porque fatalmente não votaremos 22, 23, vamos votar os destaques. Tem muito destaque sendo votado dia 22, 23. Mas se tiver que votar dia 29, 31, vamos votar de novo. Mas se a gente deixar a comissão ou o plenário vazio, nós vamos ter dificuldade. Mas se meia dúzia pegar, cada um meia dúzia pegar um deputado daqui lá, primeiro para não deixar sair, segundo para convencê-lo a votar. Então isso é a estratégia que nós temos que usar já a partir de terça-feira. Acho até que se tiver muita gente, eles vão cancelar a reunião, jogando para outra, mas infelizmente nós temos que... Porque não adianta o país todo ficar fazendo greve se não tiver recurso. Então é muito melhor fazer uma concentração única na votação e garantirmos os 10%, porque aí nós resolvemos o problema lá na frente. Aprovar os 10% hoje significa evitar greves futuras, provavelmente. Então vamos
trabalhar no sentido de mobilizar agora, para garantir os recursos para depois. Outra colocação que foi feita, eu não estava lá no dia do meu primeiro mandato, né? Mas na votação, a questão da bancada da educação, eu já falei, realmente temos que articular mais, mas nós estamos com a PEC, eu faço parte da comissão especial dessa PEC, a PEC 10 também, que foi inclusive um exemplo de São Paulo. Aqui em São Paulo já foi aprovado na Assembleia Legislativa, onde ele obriga os prefeitos, governadores, não é o caso aqui, mas o que está lá, prefeitos, governadores e presidente da República, num prazo de 120 dias, está na PEC, tudo que foi dito na campanha, ele tem que transformar isso num plano de metas com prazo e valores, para a sociedade acompanhar. Da mesma forma, são esses compromissos que são feitos nos palanques e que no dia seguinte todo mundo esquece, né? Então isso tem que mudar mesmo. No Brasil precisa disso. Os eleitores precisam acompanhar mais aquele que foi eleito, para ver se aquilo que ele disse está sendo realizado. Isso é um papel que nós temos que fazer. Vocês, principalmente, que são educadores, nós que somos educadores. Porque o que falta também é isso, né? É talvez uma formação melhor do eleitorado para acompanhar essas coisas. Então essa PEC já melhora muito, pelo menos no executivo, né? Com relação à questão da lei do piso, né, que garante 1/3 de trabalho extra classe, né? Primeiro o seguinte, não é que o projeto foi criado, evidentemente, para que o professor tivesse um tempo para se dedicar realmente, não é, a uma carga fora da sala de aula. Mas, infelizmente, é aquilo que eu disse aqui, que a União faz e que os estados e municípios também fazem. Ficam criando jeitinhos, né, de contornar. Então, como o salário é muito baixo, baixíssimo, aí talvez, então tá, para compensar, já que você não tem tempo para isso, então vamos dispensar isso, dispensar aqui. Mas o objetivo da lei, evidente, está muito clara, não é? É que seja aproveitado como trabalho extra classe do professor. Agora, o salário é tão miserável que aí você fica até né, abrindo mão de certas coisas para tentar compensar um pouco. Porque hoje ninguém quer ser mais professor. E nem os professores querem mais que seus filhos sejam. O sofrimento é tanto, né? Por isso é que não dá para ouvir um discurso dizendo que 10% é muito. Ora, quando eu vi aqui os cálculos feitos pelo relator para o ensino fundamental, gente, os valores dá o quê? R$100, R$200 a mais para daqui a 10 anos do que se paga hoje. O que se paga hoje não vai resolver nunca nada. Botar R$100, R$200 para daqui a 10 anos é brincadeira. Então, quando o relator faz uma defesa assim, né, com um convencimento assim violento de que estamos avançando mais do que podia até, absurdo, né? Então, temos que estar atento a essa questão da votação. Eu acho que o segredo agora é exatamente esse. Com relação à lei de responsabilidade fiscal e avaliação que foi feita, também acho fundamental. Eu fui secretário de Ciência e Tecnologia. O que acontece nesse país hoje? Inclusive, quem é gestor, hoje, o incentivo é não fazer nada. Porque qualquer coisa que você faça, você responde ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. Então, hoje, a tendência é as pessoas não fazerem, para não ter que responder essas coisas. Porque depois ninguém te ajuda. Você tem que contratar advogado para responder essas coisas todas. E no Brasil, tem a questão da burocracia, né? Então se valoriza mais o meio, a burocracia, do que o resultado. Na ciência e tecnologia, se um pesquisador apresentar um projeto, e no projeto tem lá vários reagentes que ele vai usar, e no meio da pesquisa ele mudar o reagente, não tem mais dinheiro para o ano que vem, por melhor que seja o resultado. O cara consegue um resultado maravilhoso, mas ele está correndo o risco de no próximo ele não conseguir mais recursos, porque ele mudou o reagente. Agora, se o cara fizer direitinho o que está no papel, e não tiver resultado nenhum, o ano que vem ele vai pegar mais recursos. No Brasil é assim. Então, essa questão da avaliação, nós temos que avançar muito. Por isso que no Plano Nacional de Educação tem a questão das avaliações, que também tem que ter um investimento nisso. Acho que a avaliação, juntamente com o recurso, são os pontos, talvez, né, importantíssimos do plano, né? Então, eu quero dizer que estou à disposição de vocês lá. Não deixe de fazer o que eu estou sugerindo, que eu conheço, que estou conhecendo a casa melhor. Uma das coisas que eu aprendi agora, nesse pouco período que eu estou lá, é que não adianta você apresentar projeto de lei, porque deputado leva 10 anos para aprovar um projeto.
só se vota a medida provisória. Então eu aprendi o seguinte, toda medida que chega, apresenta um monte de emendas. E aí vamos tentar aprovar as emendas na medida provisória. Então são coisas que a gente vai aprendendo. Então uma coisa que eu aprendi, desde quando eu iniciei lá na Câmara Legislativa, um período só, fiquei lá um ano só, graças a Deus, fiquei doido, né, fiquei desesperado. Mas eu aprendi isso. Se tiver lotado o auditório, pode ter certeza, né? Eu posso apostar com qualquer um. Se no dia, se a gente não conseguir votar na comissão e levar para o plenário e colocar isso aqui, o plenário lotado, você vai ver o tanto de gente que vai fazer discurso favorável ao Plano Nacional. Então, façam isso. Vamos fazer esse sacrifício. Vamos fazer o sacrifício no dia da votação para evitar mobilizações futuras de greve, que nós podemos contornar isso agora. Tá bom? Deputado, repita as datas de votação, por favor. Dia 22, terça-feira que vem, iniciaremos já, né, o cronograma está pronto. Evidente que nós estamos ainda tentando, por exemplo, segunda-feira eu tenho reunião com o relator, que todas as minhas emendas eu fiz destaque de novo. Deve ter uns 400 destaques lá de todos os parlamentares de novo. Então nós estamos até segunda-feira conversando com o relator, convencendo ele a acatar as emendas. Então provavelmente, pelo cronograma que fizemos, terça-feira haverá sim uma reunião já da comissão. Como já terminou a fase de discussão, nós vamos entrar agora na fase de votação dos destaques. Significa dizer que o primeiro destaque, provavelmente que nós vamos trabalhar para isso, já é a meta 20, que são os financiamentos. Evidente que eles vão tentar votar outras coisas, a meta 1 primeiro, mas dia 22, terça-feira, começamos as votações, né, dos destaques. Então, a partir de terça-feira, terça e quarta são os dias de votação, terça e quarta. Então, eu acho que vale aí a pena uma mobilização para a partir de terça e quarta da semana que vem, né, estarmos todos em Brasília, com placa de 10% para todo lado, né, principalmente colocando nos deputados que a gente tem dúvida, bota a camiseta, porque aí fica mais fácil ainda, né, deles assumirem publicamente essa questão, né. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, dizer que lá no Congresso, né, nós estamos à disposição, eu estou lá pela educação, não tenha nenhuma dúvida disso, não sou enquadrado pelo governo, nessa questão aí, não abro mão, porque eu entrei no Congresso com esse objetivo, né, de ajudar a educação desse país, porque eu fui beneficiado por isso, tá bom? Obrigado a todos vocês. Obrigado, deputado. Como foi dito já no início, o deputado vai precisar se ausentar, este plenário compreende, e nós vamos dar sequência ao nosso debate. Temos aqui, né, mais 3 inscrições. Então, chamamos Leusinete Silva, de São Luís, depois, na sequência, o Ângelo Ricardo. Boa tarde a todos e a todas. Eu primeiro gostaria de cumprimentar a mesa, a todos aqui, e reiterar um agradecimento especial à professora Cleusa. Eu já fiz isso pessoalmente, mas eu gostaria de fazê-lo de público. Eu sou Leusinete, superintendente de educação do Estado do Maranhão, da SEDUC do Maranhão, e eu queria agradecer o convite ao Estado, aqui estou representando, portanto, a Secretaria de Estado da Educação do meu Estado, de participar de uma rede tão bonita, de fazer parte desse momento aqui com os dirigentes municipais de educação de todo o país, e justamente por acreditar, por entender também a Secretaria de Estado que não se faz educação se não for a 4, 6 mãos, é que estamos aqui dando as mãos também, o Estado dando as mãos aos municípios e à União, ao MEC aqui presente, para que a gente possa fazer aquilo que Morin dizia, tecer junto a educação desse país. E essa questão do regime de colaboração, diga-se de passagem, ela está desde 88 na Constituição Federal e nunca se implementou na prática. O Brasil, e já que eu tento chegar onde eu estou querendo com o Plano Nacional, o Brasil é signatário dos mais importantes tratados de educação e de direitos humanos do mundo. Há 60 anos, direitos humanos, a Declaração de Direitos Humanos. Em 90, na Tailândia, também assinou a declaração. Veio seguinte, Objetivos do Milênio, com a ONU, em 2000. Uma ilustração mais recente, fora da área de educação, no Rio de Janeiro, em 92, a ECO 92, assumimos uma série de pactos e acordos para melhorar a questão ambiental no Brasil.
Vamos agora a Rio+20, talvez muito pouco a comemorar. Estamos finalizando o PNE agora em 2011, morreu sem dizer a que veio. Foram 10 anos de 200 e tantas metas e propostas que já nem me lembro, talvez 5% daquilo não tenha sido efetivado na prática. Estamos agora com 20 metas enxutas, claras para serem aprovadas em breve. E preocupa-me notadamente o hábito cruel que o Brasil tem de fazer coisas extraordinariamente bem feitas, de fazer legislações fantásticas, de ser signatário de metas extraordinárias e não aplicá-las. A vida inteira foi assim neste país. Preocupa-me agora 20 metas apenas, como cumprir. Estamos lutando, 10%, maravilha, vamos engrossar essa fileira e vamos fazê-lo. Mas de que maneira, que garantias nós vamos ter, que garantias nós, dirigentes municipais e estaduais de educação, de que esse recurso vai de fato ser replicado para as crianças brasileiras desse país? Qual é de fato a garantia que os dirigentes municipais terão para gestar esse recurso financeiro? De que modo nós podemos trabalhar essa questão despartidarizando isso? Porque eu não sei não conheço bem a realidade de cada município, mas quero crer que muitos aqui são minimizados nas suas ações por força de recursos que são atrelados diretamente às prefeituras e vocês sabem o que tem que fazer, sabem que tem o recurso, mas não é possível fazer a gestão tecnicamente. Tem a lei da responsabilidade educacional, a professora Cleusa, muito feliz, também pondera sobre a preocupação com isso, mas é preciso de fato que a gente tenha garantias. Eu tô um pouco além, porque eu acho que o Brasil não tem mais tempo para pensar, para ficar criando meta, para ficar avaliando. Nós já sabemos o que temos que fazer, sabemos os erros que cometemos. Meio século, o Brasil é um país de uma democracia jovem, republicano jovem, mas já deu tempo para saber o que está errado e o que deve ser feito. Então não tem tempo muito para discussão e declinar mais metas. O que vamos fazer com elas agora? Eu já estou pensando depois do plano aprovado. Que critérios nós vamos usar, que mecanismos vamos usar para garantir que aquelas metas sejam cumpridas. Para que elas sejam cumpridas, o Brasil precisa de recursos. Obrigada. Chamamos Ângelo Ricardo e, na sequência, Diana Rocha. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de... É uma pena que o deputado não esteja mais aqui, porque eu fiquei pensando que nós, ou pelo menos eu, devo estar num lugar muito estranho, porque eu nunca vi deputado falando desse jeito, né? Falando bem de educação e falando de uma forma assim bem verdadeira, fazendo as críticas todas do cinismo que acontece no Brasil em relação a esse tema. Então, assim, que depois chegue até ele, sei lá, meus parabéns. Tomara que seja verdade aquilo que ele falou, que ele não gosta de demagogia, né? Bom, mas aí são muitas questões que foram colocadas aqui, postas, e eu quero dizer que, ao contrário da maioria do público que está aqui hoje, eu falo de alguém que vem do chão da sala de aula. E falando o seguinte, né, até ouvi alguns comentários sobre a questão do 1/3 fora da sala de aula. E aí até teve um dos participantes que falou em relação ao professor que sai, aproveita esse 1/3 para ficar fora e arrumar outros trabalhos, né? Eu diria para vocês que hoje não acontece mais isso. Eu, por exemplo, já trabalhei concomitante em 5 escolas diferentes uma da outra. E para dizer o seguinte, é muito fácil, é simples que a gente faça com que o professor estude. Basta que a gente valorize a profissão do professor, que você pague um salário digno e que você obrigue. A gente sabe que o professor da Universidade Federal, por exemplo, não pode trabalhar em outro lugar, é dedicação exclusiva.
Agora, obviamente que para isso você precisa pagar um salário razoável, mínimo. Né? Falando em números, eu trabalho com formação de professores no curso de Letras e Pedagogia, e eu posso garantir para vocês que os cursos de licenciatura hoje são os piores cursos dentro de uma universidade, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista social, de como essas pessoas veem. Então, veja, até teve numa discussão bem rapidinha entre eu e as alunas, né, de pedagogia, a maioria delas começam a trabalhar, inclusive, antes de se formarem. Né? Elas são contratadas muitas vezes para auxiliar de sala, quando não, elas são aliciadas, vamos usar esse termo, para assumir salas. Né? Até teve uma menina que veio falar comigo, olha, professor, a dona da escola quer que eu assuma uma sala, mas eu não tenho a mínima condição. Pois é, e aí assim, a gente sabe que essas auxiliares de sala vão trabalhar normalmente a troco de um salário, R$700, R$800. Bom, e aí o próprio MEC, se eu não me engano, uma pesquisa recente, fez com jovens de 18 a 24 anos e descobriu uma coisa que parece que está na cara de todo mundo, que é o seguinte, somente 2% dos jovens que vão para a universidade vão fazer curso de licenciatura. Bom, esse dado, pelo menos para mim, acho que para qualquer pessoa que pensa razoavelmente, criticamente em relação à educação, isso mostra o quê? Que a educação no Brasil, ela é uma piada, né? Uma piada de mau gosto, inclusive. E aí o deputado diz o seguinte, que ele é da base aliada e tem que ficar brigando com o governo para aprovar 10%. Professor, puder concluir? Tá, eu concluí. Que o governo, na verdade, quer 7,5%, né? Quer dizer, então, o próprio governo, na verdade, pelo que eu entendi, ele é contra a questão do investimento na educação. Mas, aproveitando que o professor Daniel está aqui, eu até queria fazer uma pergunta diretamente para ele, porque ele apresentou muitos e muitos e muitos dados, e eu fiquei aqui pensando, né, onde tudo isso pode chegar a parar. E fiquei pensando uma outra questão. A impressão que eu tive é que nós o tempo todo estamos falando da educação voltada para o mercado de trabalho, sendo que a Europa vive uma crise danada, a gente sabe que não é uma crise passageira, é uma crise estrutural do próprio sistema capitalista, que ele tem um momento de exaustão. E eu até perguntaria para o senhor o seguinte, de repente a gente só está falando de uma educação voltada para desenvolver o sujeito para o trabalho. Aonde que fica a discussão do sujeito que vai estudar, que vai ter conhecimento para uma vida mais feliz, para uma vida diferente, que vai uma educação de sentidos? Porque eu só vejo todo mundo falar de índices para uma educação voltada para o mercado. Talvez educar para o mercado, para esse tipo de mercado que a gente está falando, eu penso que é um pouco na contramão. Mas isso pensando não só em 20 anos, pensando talvez no século, em outros séculos e dali para frente. Obrigado. Na sequência, Diana Rocha. Boa tarde. Sou do Pará, né? E eu acho não está escrito aqui, desculpa. Acho que o pior lugar que coloca o professor é lá na Secretaria de Educação. Digo para a minha rede que é muito difícil a gente chocar, né, a arte da sala de aula sendo chocada com a gestão. E a gente fica na rede pública num desafio imenso, que é pouco dinheiro, sabendo que o que deveria fazer porque a gente é professor. E aí a preocupação muito grande com as falas do secretário, no sentido quando a gente fala do piso e do um terço da oratividade, né? Que soa muito mal para nós lá na rede, como professores, discutir isso com o sindicato. Aí parece que muitas vezes nós somos contra os professores, né? E a gente fica numa visão inimiga de quando a gente não pode pagar 1.451 de salário, né? É muito complexo para nós que somos gestores fazer essa discussão, dizer que não dá para pagar, ou que é o suficiente, ou que a gente quer uma correção diferente hoje que vai reduzir esse alcance de aumento salarial. Então, é complexo estar desse lado da gestão. Mas eu digo o seguinte, que eu concordo com a Cleusa, né, a nossa presidente, e o deputado, que as mágoas, os problemas são muitos. Se a gente for deleitar aqui, a gente vai ficar um ano de seminário e não vai conseguir vencer o desafio de fazer educação nesse país, principalmente na rede pública.
Mas eu acho que o tema é preponderante quando fala um DIME, 25 anos construindo redes. Eu acho que a gente sai daqui hoje, deveria sair com encaminhamento de pegar a agenda de votação e ser prático, né? E fazer com que todas as seccionais definam um dia para mostrar para o país que nós somos capazes de se mobilizar, assim, de nós termos força enquanto um DIME, enquanto secretário. Eu acho que os 5.566 municípios deveria tirar um dia da agenda para paralisar geral. Todas as escolas, utilizando os meios de comunicações, os Facebook, dizendo que nós queremos 10% na votação. Aí concordo com o deputado quando diz, se nós não nos fizermos presentes na votação, nós não conseguiríamos mostrar o nosso poder. E aí, às vezes, a gente fica muito restrito no nosso mundo e não consegue dizer para a nossa rede, para o nosso sindicato, para o nosso Conselho Municipal de Educação, para o Conselho do Fundeb, que nós queremos 10%. E aí fica esse discurso de Professora, puder concluir. Tá, fica o discurso de que nós somos contra o piso, contra um terço. E eu acho que é o grande momento de se juntar a CNTE, os sindicatos, todo mundo, num grande dia de mobilização, provando que nós somos todos, sim, e somos fortes. E que a rede de televisão não vai ficar falando só de CPI, e que pode abafar a nossa votação do PNE. Nós vamos dar 5 minutos para o Daniel, depois eu vou usar os 5 minutos para passar algumas informações do Fórum Nacional de Educação e a próxima conferência, nossa CONAI. E, se vocês já vão ver na sequência, na programação, nós vamos procurar encerrar mesmo às 16 horas aqui. A organização pede para vocês verificarem a programação, que nós vamos para o Café com Prosa, mas 16h30 temos aqui, estar todos aqui dentro, porque a Cleusa passará informações sobre carreira, piso salarial e regime de colaboração, conforme está na programação. Bom, eu vou tentar começar pela questão responder a questão do Ângelo pela intervenção do professor Rodolfo, porque a ideia, a gente já, no outro fórum na Bahia, eu acho que vários de vocês estavam lá, eu apresentei extensamente todos os cálculos que subsidiam a nossa defesa dos 10% do PIB. E a ideia hoje era tentar mostrar para vocês que o que a gente constrói aqui influencia no conjunto, que a educação ela tem um papel importante, inclusive no tipo de desenvolvimento econômico que a gente quer, agora que a gente está às vésperas da Rio+20. Eu não tenho dúvida, eu queria até agradecer o Ângelo Ricardo, se não me engano, não sei onde ele está aí, porque é muito... Está ali. Queria agradecer pela colocação dele, até mesmo tentando responder que uma boa educação, ainda que ela acabe tendo um resultado econômico, ela sempre vai ser uma educação por valores. Eu acho que esse é um ponto pacífico, né? Eu creio, inclusive, que o problema da Europa, e eu concordo contigo que existe um problema de esgotamento do capitalismo ali na Europa, é porque a Europa não tem mais gente para dar conta das suas necessidades produtivas. E a Europa tem um outro problema, que aí a educação para valores na Europa falhou, que a Europa é extremamente preconceituosa e racista em relação às populações do sul do mundo, né? Inclusive a nós, né? Hoje mesmo, o embaixador, o ministro do interior da Espanha teve que responder um questionamento do Itamaraty pela forma como estão sendo tratados os brasileiros que vão para a Espanha, com quase toda a certeza de que eles não querem mais morar lá para trabalhar lá, até porque ninguém é louco, né? Ninguém vai emigrar para um país que está numa crise. Então, acho que existe essa questão que, para nós, viu, Ângelo, é um ponto pacífico. Toda educação ela tem que se orientar a valores. Mas mesmo uma boa educação para valores, ela tem resultado em termos de desenvolvimento econômico. Acho que essa que é a linha que eu tentei construir. Eu acho que o professor Rodolfo, na fala dele, até foi mais claro do que eu nessa vinculação. Uma outra questão que eu queria comentar é a questão trazida sobre o problema da gestão. A gente tem que desmistificar a gestão sem deixar de tornar ela algo importante. Desmistificar significa assumir para nós a pauta da gestão. O Brasil hoje tem 2 milhões de profissionais da educação. Por incrível que pareça, se a gente expandir o que é necessário no Plano Nacional de Educação, a gente não vai precisar de mais 2 milhões de profissionais de educação. Na verdade, a gente vai precisar de 500 mil. Esses são os cálculos mais precisos. O que significa que os 2 milhões que nós temos hoje vão ser
a maior parte dos 2 milhões que a gente vai ter daqui a 10 anos. É claro que muita gente se aposenta, mas não é o conjunto. Então não dá para ficar hoje, na Globo News de manhã, estava tendo um debate completamente improdutivo de que tem que substituir os professores atuais. Não dá para substituir 2 milhões de pessoas. Aliás, isso não pode ser feito nem em termos de respeito aos concursos públicos. E, aliás, é um preconceito, um desconhecimento de quem é o professor, do que acontece na sala de aula enorme. Então, o que precisa ser feito? Precisa ser feito, inclusive, investimento em formação continuada, em qualificação, em melhoria de salário. Uma boa empresa, ela só consegue melhorar, e só consegue executar uma boa gestão. Eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu tenho uma irmã que trabalha no Banco Itaú, ela é do Itaú BBA, ela é quase diretora de RH, então ela que faz a política de recursos humanos, e eu tenho um cunhado que é cientista do ITA. E o maior problema que a gente tem quando tem almoço de família é que minha irmã fica tirando gente do ITA para colocar no banco. ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, né? E meu cunhado fica louco, porque ele é o diretor do programa de veículo aéreo não tripulado, né, que faz o monitoramento da Amazônia. Ele fica louco, porque ela está tirando um monte de gente que está lá fazendo serviço público importante. Só que as pessoas vão por quê? Vão pelo salário. Então, se para uma empresa vale a lógica de que você precisa pagar melhores salários para garantir bons profissionais, eu não creio que para a educação a lógica tem que ser outra. A lógica tem que ser essa também. Então, a questão de um terço, ela é um problema prático para vocês. Eu acho que a falta de regulamentação do regime de colaboração, ela é uma covardia com o gestor municipal. Com o gestor estadual menos, mas com o gestor municipal é gravíssima. Porque é um problema que vocês têm que administrar, que na verdade deveria ser tratado como uma solução. O professor de fato deveria ter um tempo suficiente para planejar a aula. O problema é que a inexistência da possibilidade financeira hoje dos municípios de incorporarem isso gera uma discussão que ela é totalmente improdutiva. Então a gente de fato tem que lutar por essa questão. E para finalizar, o relatório do IPEA que eu citei, eu acho importante que a educação busque entrar nesse debate, que é o debate que, na verdade, mobiliza a presidenta da República. O relatório do IPEA ele diz o seguinte: ou o Brasil investe em gasto social, ou o Brasil investe em infraestrutura. E aí o IPEA dá porque o IPEA ele não pode falar as coisas claramente. Quando ele fala claramente, ele gera um problema lá no Planalto, né? Mas o IPEA ele dá uma indicação importante, de que o setor privado precisa começar a investir. E aí eu queria aproveitar a fala da Cleusa, que a Cleusa falou dos empresários. E muitos empresários falam sobre educação, inclusive organizam movimentos que são importantes. Na minha opinião, quanto mais gente se organizar, mesmo que pense diferente de nós, se organizar em instituições, em movimentos dedicados à pauta da educação, melhor. Eu prefiro jogar clássico do que jogar jogo pequeno. Quer dizer, mesmo que a gente vá lá em frente, discorde, é importante que as forças estejam organizadas. Agora, o que eu acho absurdo é que quando chega a pauta de investimento em educação, o empresário nunca tem uma posição concreta. Nunca tem uma posição clara. E eu acho mais absurdo ainda que, nesse momento, está se discutindo uma maior participação do governo federal no investimento em infraestrutura. Ser empresário no Brasil, quando você alcança um determinado patamar, é uma maravilha, porque você não coloca nenhum dinheiro em termos de investimento, você não faz nenhum esforço concreto para garantir desenvolvimento para o país, você exige do governo federal que faça esse investimento em infraestrutura, e pior do que tudo, né, você pede um empréstimo para o BNDES que te garante a longo prazo toda a solução do seu negócio. Vocês terem uma ideia, o Ike Batista adquiriu mais empréstimo ano passado do que todo o conjunto do BNDES, do que todo o conjunto de custos do Bolsa Família. Então vocês percebem a contradição. Então eu queria fazer um apelo para os empresários que falar de educação e de política social e defender educação e política social significa também e necessariamente fazer com que eles cumpram com a parte deles, que é investir em infraestrutura no país. Então eu queria agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês, dizer que sempre é um prazer estar aqui na Undime. A Undime constrói uma rede quando participa da campanha.
ela está lá na campanha, então ela está com o MST, está com a CNTE, está com a Fundação Abrinq, está com o MIEB. Então, a Undime vive em rede, né, participando da campanha, e dizer que a gente vai acompanhar, tanto no dia 22 e 23, tenho certeza que não vai votar na próxima semana, até porque esse era o comentário, mas na outra semana a gente tem que estar presente, obrigatoriamente, tem que estar presente nas duas, mas na semana do dia 29, vocês podem ter certeza que vai ser uma semana-chave, a gente tem que estar presente para acompanhar a votação. Muito obrigado, gente. Obrigado, Daniel. Eu quero já colocar aqui uma tarefa para nós, né? O deputado disse, Daniel acabou de dizer. Nós estamos aqui em delegações e cada estado sabe quem são os parlamentares que estão na comissão e se do estado, de cada estado aqui, quem está lá. Então, sair a tarefa de, nessa meia hora do nosso Café com Prosa, a delegação ficar mais próxima para combinar qual a estratégia que vai fazer para pressionar o deputado que está na comissão a votar os 10%. O Espírito Santo tem o presidente da comissão, então o Lelo Coimbra precisa ser pressionado por nós, assim como todas as delegações pressionarem os seus parlamentares, além da mobilização necessária para se fazer presente na votação. Por deliberação da CONAI, foi criado o Fórum Nacional de Educação. Eu estou lá representando a Undime, Daniel representa o movimento social, e o Fórum é o guardião das deliberações da CONAI, vem acompanhando todas as votações e tem pautado os seus encaminhamentos sempre naquilo que a CONAI aprovou. Mas a nossa tarefa não é só essa, a nossa tarefa é também de organizar a próxima Conferência Nacional de Educação. Então, nós já estamos trabalhando para isso, e a semana passada o Fórum fez uma reunião com os fóruns estaduais, foi muito importante essa reunião, mas chegamos a um diagnóstico de que a maior parte dos fóruns estaduais foram criados apenas burocraticamente, não estão tendo a devida atuação. Então, a Undime tem assento nesses fóruns, a Undime pode, né, fazer a provocação necessária com as outras entidades para que este fórum funcione. E deve funcionar principalmente por algumas questões. Primeiro, na semana passada, todos os fóruns estaduais receberam este documento que o Fórum Nacional preparou. Que documento é este? É um documento que faz uma sistematização das deliberações da CONAI, apontando as responsabilidades para cada ente federado. Se pegarmos o nosso documento final, nós vamos ver que as deliberações elas estão misturadas. Não sabemos exatamente, né, se a competência daquilo que se aprovou é do município, é do Estado ou da União. Este documento, ele mostra de quem é a competência. Algumas vezes se repete porque tem ação que depende dos 3 entes federados. Então, é uma tarefa importante, vai ajudar muito aos municípios quando fizer a leitura e ver se nós, enquanto municípios, gestores municipais, estamos encaminhando aquilo que nos compete, assim como cobrar o que compete aos estados e compete à União. Os fóruns estaduais receberam este documento. Os fóruns estaduais também receberam a incumbência de ajudar na organização dos fóruns municipais. E nós, gestores municipais, sabemos da nossa obrigação no sentido de impulsionar a formação dos fóruns municipais, que quase não existem ainda. E por que devem existir? Devem existir porque temos que fazer os nossos planos municipais de educação. E nós já podemos e devemos começar. Algumas vezes pensamos que temos que ter primeiro o plano nacional. Eu já estou chegando à conclusão que, na verdade, se fizermos as discussões dos planos municipais, nós vamos impulsionar e pressionar para que esse plano nacional saia, porque ele ainda está na comissão especial na Câmara dos Deputados, vai para o Senado, não sabemos se teremos, né, plano nacional ainda este ano. Nós já fechamos o tema da próxima conferência, que é a conferência de 2014, que vai acontecer em fevereiro, em Brasília. O tema central é o Plano Nacional de Educação na articulação do Sistema Nacional de Educação, participação popular, cooperação federativa e regime de colaboração. Já fechamos também os eixos temáticos. Nós tivemos 6 eixos na conferência passada e teremos 7 eixos, buscando garantir uma melhor discussão, fazendo ajustes e acrescentando alguns pontos importantes. O eixo 1, o PNE e o Sistema Nacional de Educação, organização e regulação. Eixo 2, direitos humanos e educação, justiça social, inclusão, diversidade e cultura da paz. Eixo 3, educação, trabalho e desenvolvimento sustentável, cultura, ciência, tecnologia, saúde e meio ambiente. Eixo 4,
Qualidade da educação e avaliação, democratização do acesso e condições de permanência. Eixo 5º, gestão democrática, participação popular e controle social. Eixo 6º, valorização dos profissionais da educação, formação, remuneração, carreira e condições de trabalho. Eixo 7º, financiamento da educação, gestão, transparência e controle social. Nós pretendemos, o Fórum Nacional está discutindo ainda, mas pretendemos fazer uma grande mobilização para fazer o lançamento da Conferência Nacional. Pode ser que se faça o lançamento da Conferência Nacional no primeiro município que fizer a sua conferência municipal. Quem sabe, que pode ser em um dos municípios que aqui está presente. Significa que tem que instituir o Fórum Municipal, isso significa que tem que criar as condições para que se faça a conferência municipal e o período que estamos apontando para as conferências municipais é no primeiro semestre de 2013. Não podemos nem devemos esperar que os novos gestores façam. Precisamos criar as condições para que ela aconteça, permaneçamos ou não na gestão do município. Eu chamo a atenção de todos para...